A humildade é algo tão significativo para a vida, muito importante. Se for para a gente pensar quem foi ou quem será a pessoa mais humilde no mundo, é uma realidade que a gente não consegue alcançar, porque nós não conhecemos todo mundo. Agora, quando pensamos em Jesus, a maneira tão simples, humilde, a maneira como ele submetia as realidades que o cercavam, pela grandeza do seu ser, por aquilo que era, sua origem, eu fico imaginando como que nós podemos compreender a dimensão humana em relação ao Deus Criador, ao Divino, ao próprio Filho de Deus que se revelou ao homem de uma forma tão simples. A vida de Jesus começou de uma forma muito simples, num vilarejo, um lugar muito insignificante, e recém-nascido colocado numa manjedoura também, um lugar desprezível, conforme Lucas 7. Nós temos a profecia dessa realidade em Miqueias, quando falou do seu nascimento. E tu, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila, e no entanto um governante de Israel sairá de ti. Ou seja, nós temos Mateus também mostrando que o começo simples, na sua chegada, o anúncio, era pastores ali na vigília da noite cuidando das suas ovelhas, uma revelação da glória de Deus por meio angelical. Então Jesus nasceu humildemente, num lugar pequeno, sua vida foi uma vida muito simples, muito humilde, e humilhou-se a ponto de receber a morte de cruz, conforme Filipenses 2:8, e com seu imenso sacrifício ele nos conectou a Deus, abriu janelas para que a gente tenha uma visão real do mundo, de nós mesmos e do próprio Deus. E nos trouxe a salvação através da sua morte, porque ele levou a nossa morte e trouxe a sua vida, porque ele venceu a morte. A Bíblia diz que Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá. Olha que coisa linda. Por meio da fé em Jesus, crendo nessa realidade, nessa verdade, nós recebemos de Deus um presente por meio da fé, que é a realidade de Jesus, a própria vida de Jesus, a salvação em Jesus e a certeza da justiça feita por Deus em Jesus, o seu Filho. E dessa maneira nós podemos então, de maneira humilde, reconhecer essa nossa participação com Deus, com Jesus, nessa realidade intercambiável, em que a Bíblia fala que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Deus passando ao Filho e o Filho passando aos seus irmãos. É por isso que nós podemos chamar irmãos em Cristo. É algo interessante. A origem, o mesmo Pai, a mesma esperança, uma única fé. Então, como que você pode, como que eu posso responder de maneira segura, de maneira simples a esse convite, essa crença de que Deus realizou por nós, através de Jesus, um grande sacrifício? E agradecendo a Deus, a Ele por esta tão grande salvação. Tão grande salvação que Deus nos concedeu. E ela começa por um princípio de humildade. Aquele que se humilha será exaltado. É a contramão do mundo. Quem se humilha aprende a confiar não em circunstância, mas no Deus que tem controle e é soberano sobre todas as coisas. E que Ele nos abençoe.